Nós vamos entrar em questões muito delicadas, tá? Já está no ar, meu querido Sérgio Storr. Satisfação falar com você mais uma vez aqui, começando saudações a todos que vão chegando aqui no canal do Gustavo Conde no YouTube. Mais uma entrevista, converso com o Sérgio Storch. Sérgio Storch ou Sérgio Storch? Tem... Como é que a gente fala Storch. seu nome, Sérgio? Em alemão é Storch, mas eu não vou pedir para ninguém pronunciar corretamente. É Storch. 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 Deixa eu só apresentar você mais uma vez aqui para os nossos internautas inscritos. Peço para todos se inscreverem no canal do Gustavo Conde no YouTube. Sérgio Storch, então, engenheiro e consultor organizacional, ativista em direitos humanos. Há 8 anos ele fundou a rede Juprog, uma rede muito importante no Brasil de judeus progressistas brasileiros, com mais de 1.000 membros em 13 cidades. Cofundador da rede interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, por Justiça e Paz. Sérgio, eu sempre tenho muita felicidade de falar com você, porque você é uma pessoa ligada à sua ação como ativista, como defensor dos direitos humanos, como defensor dos povos do mundo, é muito forte, é muito presente, é algo que está no seu DNA, na sua estrutura. Queria que você começasse falando, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, sobre essa sua história, essa sua atuação aí, dessa ligação, né, que eu acho que tem uma questão de muita alteridade naquilo que, no seu pensamento, que é justamente a defesa dos direitos da soberania dos povos do mundo. Fala pra gente, meu querido amigo Sérgio Storch. Legal, Conde. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar com vocês. Tá dando para me ver bem, Gustavo? Não tá dando para te ver. A imagem falhou. Tá dando para escutar você. Alguma coisa aconteceu aí. Talvez Tá. a conexão, não sei dizer. Daqui a pouco deve regularizar. Ah, tá ok. Então eu vou falando e vamos A ver. gente... Vou tentando ajeitar o celular ao mesmo tempo. Tá bom. Então, a minha trajetória, eu vou dizer como começou. Começou aos 5 anos. Eu não fazia ideia. Eu assistia uma série na televisão com meu pai. E o meu pai era meu herói, né? Claro. E a série era Os Três Mosquiteiros. E para mim ficou muito forte, me marcou o resto da vida. Veja a questão dos símbolos, né? Dos significados. Um por todos, todos por um. Lembra disso? Claro, sim, sim. E o D'Artagnan lá levantando a espada daquele jeito e tal. E o ator era o José Parisi, que era a cara do meu pai, tinha o mesmo bigode do meu pai. Então, essa identificação com o meu pai, caramba, isso fez com que, mesmo que eu depois me afastasse dele ideologicamente, ele é um cara liberal, de direita, maçom, é um democrata, mas é de direita, né? E essa identificação com ele me marcou a partir daí. Enfim, e outra coisa que me marcou assim desde a infância foi o antissemitismo. E era a década de 50, né? 10 anos depois do Holocausto, e eu ouvi as histórias dos meus avós, as famílias que tinham perecido na Polônia, e o conflito com os árabes em Israel, toda aquela coisa assim de ameaça, sabe? De perseguições e tal. A minha infância foi muito marcada por essas histórias, de pessoas que viveram. Minha avó viveu pogrom na cidadezinha dela, na Polônia. Pogrom era um momento de linchamento coletivo em que uma Sérgio, posso banda... só pedir um favor para você? A Sim. imagem realmente sumiu, a gente está te escutando bem, mas eu vou pedir para você talvez se reconectar na ligação, sem perder, você está falando aí da Polônia, tal, a gente retoma, para a sua imagem voltar.
talvez se você sair da chamada e entrar de novo, ou se localizar mais perto aí do roteador da sua casa, para a sua imagem voltar. Por alguma razão, ela desapareceu. Enquanto você faz isso, eu vou falando aqui Tá sobre bom. algumas questões que nós vamos conversar. Tudo bem? Então, Tá pessoal, legal, tá joia. enquanto isso, o Sérgio vai ver se restabelece ali a imagem e o som para a gente, porque a gente precisa ver o Sérgio. O Sérgio, quando ele fala, ele fala também com os olhos, toda a sua expressão. É importante que a gente tenha toda essa inteireza aí do sentido que ele promove, né, com as questões que são caras a ele. Realmente é muito interessante, importante conversar com o Sérgio Storch sobre essas questões. Eu queria Conde, eu vou sugerir uma coisa que eu acho que eu vou precisar rebutar o celular e eu vou sugerir que você, nesse intervalo que eu vou rebutar, você faça uma referência ao fato que aconteceu essa semana com o envio da força israelense de resgate para Brumadinho, que eu vou falar nisso. Eu acho que sim, isso traz um conjunto de questões muito, muito interessantes para a perfeito. gente apreciar, tá? Então eu vou rebutar enquanto isso, tá? Tudo bem, Joia. então eu vou apresentando o tema e esperando você. Todos nós estamos esperando aqui. Então, justamente isso que o Sérgio está falando, que é o nosso tema de hoje. Nós achamos, Sérgio e eu, que seria bastante, cairia bem para a gente observar questões que vão acontecendo nesse processo político brasileiro e internacional, que foi justamente logo depois desse crime catástrofe provocado por uma mineradora, a mineradora Vale, né? Nós tivemos aí uma sucessão de ações que foram desse governo brasileiro confuso, né, que não sabe muito bem qual é o papel dele como um governo de um país soberano, um governo que já estava planejando afrouxar todo o processo de fiscalização justamente da extração de minério do Brasil, achando que a regulamentação era muito dura, e nós vimos que era exatamente o contrário. Quer dizer, a regulamentação, todo o protocolo de liberação para extração de minério, na verdade, não estava nem sendo sequer fiscalizada a contento, porque nós tivemos aí várias matérias na sequência, depois do crime catástrofe da Vale, que mostraram que as barragens espalhadas pelo Brasil inteiro estão com riscos graves de desmoronamento, como as barragens da cidade de Brumadinho, que sofreu, enfim, foi devastada por essa onda de lama tóxica depois do rompimento da barragem. Nós pudemos ver as imagens, depois tudo mais. Bom, mas qual que é a questão que o Storch e eu estamos tentando trabalhar hoje em função das costuras políticas que vão, que imediatamente após uma catástrofe dessa dimensão, se estabelece também como um jogo político internacional de geopolítica. E nós tivemos o quê? Nós tivemos uma articulação entre Bolsonaro e Netanyahu para que uma equipe de salvamento israelense viesse ao Brasil. Foi muito curioso, interessante, o Sérgio já está voltando, porque eu achei que ficou, no final das contas, eu fiquei muito indignado com esse oportunismo político do Bolsonaro, do bolsonarismo, em querer, na verdade, fazer um marketing político de aliança internacional com Netanyahu. Eu sempre lembro que o Sérgio Storch, como judeu progressista brasileiro, deixa claro, tanto na sua relação com Israel, quanto sua relação aqui no Brasil, não em nosso nome. E a hashtag não em nosso nome, eu acho que isso é uma espécie de mantra, é uma espécie de selo para deixar claro que, embora o Netanyahu seja primeiro-ministro israelense, ele não representa
um judeu progressista que está pelo mundo e, eventualmente, os próprios judeus que habitam o Estado de Israel. Em grande medida, porque, assim, toda a costura para ele estar no papel de primeiro-ministro também é uma costura complexa, e nós vamos falar também disso hoje. Então, Sérgio, já vou passar a bola para você, para dizer que eu achei que ficou, inclusive, muito estranho depois, porque esse destacamento do exército israelense não conseguiu nem trabalhar absolutamente nada. Foi uma convocação, foi uma costura absolutamente oportunista, né? E nós temos consequências e desdobramentos na interpretação da própria comunidade judaica no Brasil. Eu queria que você começasse a falar sobre isso, então, meu querido Sérgio Stosch. Então, Conde, esse acontecimento, eu acho que ele é muito marcante, e eu acho que ele vai marcar um momento de muita reflexão na comunidade judaica, e ele é muito rico. E eu acho que essa coisa do Netanyahu ter mandado essa força de salvamento, que, caramba, é uma coisa bonita que Israel faz e realmente tem tido muito efeito em acidentes naturais e tal, né? Pô, a gente só pode achar legal isso aí, né? Mas não é só oportunismo. Eu acho que é uma estratégia do Netanyahu, neste caso, e com o Bolsonaro, que tem a ver com o que a gente estava conversando na outra vez, né? Esse contexto em que nós estamos não é um contexto normal, como outro qualquer. O governo Bolsonaro não é mais um governo no Ocidente. O dia 1º de janeiro marcou o início de uma coisa assim muito especial, né? E que eu situo num contexto que vai muito para além do brasileiro. Para mim, eu escrevi aqueles artigos que você leu, né, no Outro Israel, colocando uma visão sistêmica do que significa esse amor bebê, Bibi Bolsonaro. E eu coloquei um terceiro B nessa história. É o amor BBB. O terceiro é o Bannon. Ou seja, o Bolsonaro significa hoje muito mais do que um novo governo num país distante da América Latina, para quem vive lá seja em Israel, na Europa. Não, é o campo de provas do fascismo numa escala nunca imaginada depois da Segunda Guerra Mundial. E o dia 1º de janeiro, com aquelas medidas provisórias que atacam os direitos de minorias, dos indígenas, dos quilombolas. Nossa, temos que convir, e Israel há de convir, não Netanyahu. Netanyahu, já vou falar da figura dele, tá? Mas o Estado de Israel e a comunidade judaica precisam entender que esse não é um momento normal. Agora vamos falar do Netanyahu. Netanyahu é um político... Eu só queria, antes de você continuar, eu só queria pedir porque você fala uma coisa aí para mim extremamente forte, que esse 1º de janeiro no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, é o momento mais dramático de uma espécie, parece um laboratório de nazismo, de fascismo, que se estabeleceu aqui na América do Sul através dessa persona bolsonariana, que é o próprio Bolsonaro, evidentemente, e eu acho que é muito denso isso que você falou. Só queria destacar isso, porque eu acho que isso permite que a gente faça vários outros desdobramentos. Quando você muda a lente, né, você olha o fenômeno político, você de uma nova maneira, como você está propondo, a gente tem também uma pletora de novas questões que vão nascer, que eu acho que são exatamente aquelas que você vai introduzir nesse momento agora. Então, voltando para o seu raciocínio, querido Sérgio. Você usou uma expressão muito boa, que é o meu livro de cabeceira hoje, Trocando as Lentes, do Howard Zehr, que é o livro assim
fundador da justiça restaurativa, que muda de cabeça para baixo os conceitos que a gente tem sobre judiciário, tudo mais. Quer dizer, uma justiça que busca restaurar as relações, não punir. A punição não deixa de ser necessária, mas é preciso pensar no equilíbrio das relações. Então, trocando as lentes. Vamos trocar as lentes. Sim. Então, quando houve aquele evento em que a Hebraica do Rio de Janeiro recebeu o Bolsonaro, amigos meus fizeram um filme documentando aquele evento, a gente estava do lado de fora protestando contra a Hebraica. Aquilo marcou o fim daquele clube. E o clube ainda existe, mas ele é um trapo daquilo que ele já foi, e já não era um clube muito importante, incomparável com a Hebraica de São Paulo. O Rio é outra coisa, tal, é outra história, as comunidades são bem diferentes, né? Nada em desfavor da Hebraica do Rio de Janeiro, mas a Hebraica de São Paulo é uma instituição assim à parte, e vamos falar dela hoje. Sim. Então, naquele dia em que o Bolsonaro foi recebido lá e aclamado por 200 judeus, com a bandeira de Israel, coisa e tal, tinha 200 judeus do lado de fora protestando. E o filme dizia assim, era um vídeo montado que mostrava 1933. 1933. Berlim, 1933. Rio, 2016. 2017. 2017. Um vídeo do lado de fora? Fazendo paralelo entre Alemanha em 1933 e o Rio em 2017. Essa datação eu não concordo muito. Eu acho que 1933 foi, no caso brasileiro, foi o dia do impeachment da Dilma, com aquele teatro horroroso no Senado e a usurpação do poder pelo Michel Temer. E aproveito para fazer um comentário em que a comunidade judaica aparece aqui, e nós vamos discutir a questão da representação. Quanto ela me representa, o quanto ela representa uma minoria. Nós somos uma minoria judaica, e dentro da comunidade judaica nós somos uma minoria. Eu sou minoria da minoria, né? Aí se coloca uma questão profunda, a questão da representação. Muito bem. Naquele dia, 16 de junho, de maio, não lembro, de 2016, impeachment, imediatamente, no mesmo dia, saiu uma declaração do presidente da Confederação Israelita Brasileira, dizendo que o Brasil estava vivendo um aperfeiçoamento democrático, uma evolução democrática. Nossa, aquilo foi um soco no estômago para nós, judeus progressistas. O presidente da Confederação Israelita do Brasil falar, se julgando no direito de representar toda a comunidade judaica, que ele perdeu o direito naquele momento. Daquele momento em diante, ele não podia mais representar a comunidade judaica. É muito importante que a sociedade brasileira entenda que hoje a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, não mais representa a comunidade judaica. Ela é eleita pelas federações, tem todo um processo burocrático, todo aquele ritual da representação, mas ele não pode fazer aqui em meu nome. Nós existimos, nós somos uma minoria da minoria, mas nós existimos. Então, hoje está valendo a ideia fascista de que as minorias têm que se adequar às maiorias. Não! Não! Democracia não é isso. Então, enfim, naquele dia, 16 de junho de 2016, aconteceu essa coisa vergonhosa para nós, judeus progressistas. Também não falo em nome de todos, vai haver pessoas que vão discordar. Eu não tenho representação para falar em nome dos judeus progressistas. Eu acho que eu perdi o fio da meada. Eu acho que você...
ia chegar para falar sobre esse evento na Hebraica do Rio de Janeiro, que Sim. tinha o Bolsonaro, e acho que, não sei se é no momento em que o Netanyahu vem para o Brasil, é isso? Isso, aí, Eles não. tiram as fotos lá e tudo mais, e Lá aí vira capa de revista. sim, a capa da revista. Mas a gente estava falando, eu já vou falar da capa da revista, a gente estava É. falando do oportunismo do Netanyahu, né? Netanyahu é um personagem político muito interessante, ele é um mestre. É um mestre do ardil. Ele é a figura do esperto. Uhum. Não quer dizer inteligente. Ele é a figura do esperto, que aproveita a oportunidade e passa uma rasteira. Ora, e ele é cercado de. Ele gosta de espertos. Algum esperto brasileiro, sabe aquela coisa de que tartaruga não sobe em árvore? Jabuti no Sabiário, né? Jabuti não sobe em árvore, né? Alguém pôs. Quem botou esse jabuti da vinda dos soldados e soldadas, pessoas maravilhosas, para o Brasil, para fazerem esse fiasco? Quem botou o jabuti? Ora, jabuti não sobe em árvore. Então, algum esperto, até imagino quem seja, não vou falar, mas tenho pistas, né? Soprou para outro esperto, que soprou para o outro esperto, que telefonou para um bocó, que não é nada esperto, o Bolsonaro, tá certo? Esse Esse, capitão eu costumo chamar ele de déspota não esclarecido, é viu? esclarecido, esse personagem lamentável, né? Enfim, rolou, mas foi Ah, ele deve esperteza. ter. Sabe o que que deve ter acontecido? Alguém falou para ele no bastidor, falou: pô, podia vir aqui ajudar, né? Imagina, você tá no meio da catástrofe, né? Uma coisa dramática. Nem sabe como é que é o protocolo, que tipo de equipamento que eles vão ter disponibilizado. Não, manda para cá. Não, manda que é legal, com aquele jeito dele, né? Manda. Está sendo muito benigno essa coisa de alguém podia vir ajudar. Não. O cara é um bocó que cai nessa onda da política do espetáculo. Tudo que ele faz é espetaculoso, tá certo? Enfim, é um palhaço, né? Como o Trump é um palhaço. Enfim. Então, Aí aconteceu isso. Já vamos entrar em outros detalhes. Agora eu quero mostrar um outro fato que nada tem a ver com este, mas aconteceu na mesma semana. Ora, Perfeito. dia 1º de janeiro, o Netanyahu estava aqui, espertamente esteve aqui. Está em campanha eleitoral lá em Israel, né? Claro que as imagens são úteis para ele. Na véspera, ele foi recepcionado numa festa judaica não, numa festa em que a direita judaica estava lá e tiraram algumas fotografias, óbvio, Bolsonaro, Netanyahu, embaixador, teve eu até vi uma figura que circula muito no setor judaico progressista e que estava lá tirando fotografia com o embaixador e tal, isso me chocou muito. Mas, enfim, estava lá, uma festa, ok? Muito bem. Passaram-se dias, a medida provisória, todos aqueles fatos ofensivos à nação brasileira, tá certo? No dia 30, ou seja, 30 dias depois, eu recebo esta revista aqui em casa, da Hebraica de São Paulo, e Certo. tem aquelas fotos. Deu tempo de literatura, é bom, não é bom, tal, né? Bom, achei isso de uma extrema burrice, eles tiveram tempo de pensar. Estão associando a imagem de um símbolo judaico, que é hebraica, de uma maneira indelével a essa figura. Indelével. Claro, se apropriaram de outros símbolos e tal, da bandeira de Israel,
a Damares com a bandeira de Israel, tudo isso é muito comprometedor. E eu, como judeu, até a medula, eu vivenciei o antissemitismo na infância, no colégio. O antissemitismo, para mim, foi a matriz de hoje eu ser um ativista por direitos humanos para todos os povos. Mas começou no antissemitismo. Então, como um judeu como eu, ver essa apropriação indébita de símbolos judaicos e esta apropriação de um clube onde eu criei os meus 3 filhos e a minha filha. Todos eles passaram infância e juventude nesse clube. Clube maravilhoso, que eu adoro, adoro. Uhum. Passei a sentir vergonha desse clube. Com essa capa, eu te digo, a minha reação é a reação do João Willis. Nós falamos do João Willis semana passada, exílio. Eu hoje sou um exilado. Eu não posso mais pisar nesse clube. Depois dessa. Você percebe a profundidade do significado disso? Eu, judeu até a medula, que fui criado na hebraica, criei meus filhos na hebraica, não poder pisar mais na hebraica, porque este bafo me afasta. Eu não posso mais chegar perto. O que eu estou falando é por mim. Tá? Sérgio, eu acho que nesse mundo aí dos espertos que você pontuou para introduzir essa questão, eu acho que também talvez seja mais dramática, porque mexe justamente com os significados, né? Eu acho que para você, estou percebendo aqui que o clube, né, esse grupo, a hebraica, significa muita coisa, e a própria revista, e o próprio nome, a própria marca, né, é algo que fica indelevelmente manchado com a presença de uma personagem como Bolsonaro. Nem falo tanto do Não, Netanyahu. não, a presença é o de menos. Hã? A presença é o de menos. Qualquer pessoa pode passar pela hebraica, a hebraica não Eu estou pode dizendo com esse fazer. destaque, com essa. É mais do que a presença. Isso Uhum. fica para a posteridade. Fica para a posteridade. Então, entra para a história. E aí eu queria dizer o seguinte: será que, enfim, essas pessoas não estão percebendo? Porque o Bolsonaro já deu declarações pró-Hitler. Você deve saber disso. São coisas assim, em entrevistas que ele deu, evidentemente ele produz uma pistolagem discursiva, ele fala qualquer coisa a qualquer momento, apologia de tortura, apologia de política de extermínio, e ele já deixou isso claro. Quer dizer, para um judeu, mesmo conservador ou ultraconservador, isso deveria ser um impeditivo para que houvesse qualquer tipo de aproximação com uma personagem dessa. A meu ver, queria que você falasse sobre isso. Eu vou falar. Isso que você está falando me leva a uma outra questão bem mais profunda disso que você está observando. Para você e para mim isso é óbvio, né? É óbvio, tá? Mas eu vou te apontar uma coisa mais profunda que não está na hebraica, que emana do Netanyahu, que é uma corrupção moral do judaísmo, que nós não podemos permitir que aconteça, nós estamos resistindo a isso. Nós aqui somos muito poucos, mas eu te falei da outra vez que nos Estados Unidos, por exemplo, 3/4 da comunidade judaica não aceitam o Netanyahu, não aceitam o Trump. E aquele atentado do ultranacionalista na sinagoga, Tree of Life, foi não só porque sinagoga é judeus, não só, não, porque aquela sinagoga, ela tem uma forte presença no movimento de defesa dos imigrantes e refugiados. Isso é o judaísmo, tá? Bom, agora eu vou te dizer, a corrupção moral. Você fala, Hitler, tá? O Netanyahu levou para passear no Museu do Holocausto, Yad Vashem, que para mim é um território sagrado, o Duterte, ditador filipino, que
sanguinário, que já expressou, já havia expressado a sua aspiração de ser comparável a Hitler. Ora, meu, você tem termo mais apropriado para caracterizar isso do que corrupção moral, devassidão moral? Isso vem de lá. Agora, essas elites que nós temos na direção da comunidade judaica, eu acho que elas estão tão afastadas da ética judaica que nada disso para elas tem importância. O cara comparar com Hitler e tal, não, naturalizou, você entende? E uma coisa que é que até há pouco tempo atrás, enfim, para mim até hoje, quer dizer, é um estranhamento muito grande. É algo que é impossível, quer dizer, você não pode se ter uma interlocução com alguém que possa ter algum tipo de simpatia pela política de extermínio, genocídio do Hitler. Não pode, claro. Tudo Mas, alguém enfim, que justamente que está na posição de ter sido vítima desse sim, processo. mas a gente precisa entender, a gente tem que ter um pouco de empatia com esse pessoal. É. Eu poderia não ser o que eu sou, se eu tivesse passado por outros caminhos, conhecido outras pessoas, tido outras leituras. Eu poderia ser alguém que caiu na bolha em que se disseminou, se enraizou a visão antipetista. Eu poderia ser uma pessoa que, por passar por razões racionais, com base nas informações a que eu tive acesso, o meio onde eu circulo, tá certo? Eu poderia ter chegado também, como eles, à conclusão, poderia, de que o petismo é a pior coisa no país e de que é preciso qualquer coisa para evitar o PT. Claro que eu não penso assim, mas eu os compreendo. Por que eu vim compreender isso? Não é por generosidade, não, é porque eu tenho pessoas assim na minha família e a gente conversou muito. Então eu percebi, não, mas peraí, esse meu, não vou dizer qual é a relação familiar, né? Pô, é uma boa pessoa, é um cara legal, é um cara legal. Ele não lê as coisas que eu leio, ele lê outras coisas, tá certo? Ele frequenta outros ambientes. Bom, eu tenho que respeitar que as pessoas formam os seus conceitos, tiram as suas conclusões a partir dos seus relacionamentos, assim como eu, tá certo? Então, dá para compreender que os caras tenham votado no Bolsonaro. Tudo Eu bem. daí, bom, eu acho que você vai complementar e daí depois eu falo. Por favor. É, dá para compreender que os caras chegaram até aquele ponto e votaram no Bolsonaro. Muito bem, votaram no Bolsonaro, tá aí. Aí chega o 1º de janeiro de 2019. Aquilo que ele disse que faria, ele começou a fazer. As pessoas diziam, não, mas ele não vai fazer nada disso, ele só está falando. Não, tá aí, 1º de janeiro chegou. Ele continuou, ele fez medidas provisórias, tá certo? Ele houve assassinato do Moa, houve a leniência da justiça em relação aos milicianos que está havendo, aos milicianos que assassinaram a Marielle. O filho dele está envolvido nisso. Ora, janeiro. Agora, bom, votamos no cara. E agora? Não. Eles não se fizeram essa pergunta. E o Sérgio, que me preocupa mais, eu vou te dizer o seguinte: isto é o visível, tá? É a foto. No judaísmo, a gente tem uma fala, o rabino Newton Bonder, não quero comprometer de forma alguma o Bonder nas coisas que eu estou falando, tá certo? De forma nenhuma. Mas eu aprendi uma coisa com ele num livro chamado A Sabedoria, o jeito judaico de resolução de problemas, alguma coisa assim, né? Aí ele diz assim: a Cabala nos ensina
a enxergar o aparente do aparente. Isso é o que está aparente. Mas também enxergar o oculto do aparente. O aparente do oculto. E a buscar o oculto do oculto. Bom, vou virar a página, tá? Aham. Aqui o que se vê é a nova geração. A hebraica, o presidente da hebraica hoje é esta figura, que é um cara, um bom profissional, é uma pessoa muito respeitada. É a nova geração, o pessoal que está nos seus 40, 50. Bom, a nova geração, e não a velha geração, é quem decidiu isso aqui. Ora, essa geração que hoje está na liderança das comunidades judaicas vai permanecer por um bom tempo. Isso me preocupa mais do que de serem votados no Bolsonaro. Entendeu? Então, isso é o oculto do aparente. Está na página seguinte. A foto, aquela foto não mostra. Tem mais coisas que a foto não mostra. Tem mais coisas ocultas aí. E aí, Certo. eu queria entrar. A gente vai entrar na questão do resgate, né? Do resgate, isso. Antes de entrar no resgate, Sérgio, eu queria dizer o seguinte: o sujeito, né, o cidadão, tem todo o direito de não gostar do PT, até de ser um antipetista, embora a gente possa não concordar, mas isso é o princípio básico da democracia. Evidentemente, você pode não gostar de um segmento político. Agora, eu acho que isso não, que te lance para um segmento com as características do bolsonarismo, acho que até os tucanos, num dado momento, foram esse receptáculo assim discursivo, político, ideológico, daqueles que não queriam se alinhar com o Partido Popular de esquerda extremamente conectado com o povo brasileiro trabalhador. Bom, eu não quero essa agenda, eu quero uma outra agenda. E sem entender muito bem, porque a gente não opera no mundo político e mesmo no mundo social de maneira absolutamente racional, nós temos aí muitas emocionalidades envolvidas, mas o que me... isso tem um fenômeno consagrado já nessa conjuntura, Sérgio, que é assim, por exemplo, o movimento ele tem uma total, um desdobramento dessa impossibilidade de um cidadão que não suporta o PT, mas que não tem coragem de, numa situação dramática de decisão entre dois lados, optar pelo PT para evitar um mal maior. Então ele opta por fazer um discurso assim paliativo. Ele não, mas ele não diz Haddad sim. Você tem uma situação aí que é evidentemente heterogênea e tudo mais, é uma coisa que eu rastreei aqui, que teve um efeito muito estranho naquele protocolo eleitoral. Só para pontuar isso, quer dizer, eu acho que a aversão, a fobia, né? Acho que se você não gostar de um partido é uma coisa, mas você ter uma fobia tão arraigada a ponto de você perder a sua própria identidade, ancestralidade e mergulhar num precipício obscuro que é o bolsonarismo, realmente é uma questão que preocupa demais. Eu vou deixar você fazer só um comentário e depois a gente entra no próximo tema. Por favor. Preocupa demais e ainda mais com isso que eu percebi ao folhear a revista. Caramba, essa foto do presidente da Hebraica me diz outras coisas, né? Que é uma geração. Sim. É uma geração. Então, eu estou no exílio. A partir de hoje. Hoje eu tive essa clareza, assim. Você sentiu isso fortemente? Estou exilado. Estou exilado. Agora, eu vou... Você queria conversar sobre o... Eu quero falar, eu queria que o nosso público, aliás, deixa eu só saudar aqui os nossos internautas, estamos com audiência forte aqui para o meu canal, muita gente aqui curtindo o nosso papo, Carlos Henrique dizendo aqui, na minha família também tenho pessoas assim como você, são intolerantes com relação ao PT, nós temos de lidar com essa realidade, evidentemente, eu acho que isso arrefeceu um pouco, mas agora, sobretudo com essa eleição no Congresso, essas fobias começam a se reacender novamente. Maria Silva, Danilo Gonçalves,
como pessoas esclarecidas votam naquela aberração. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Bom, agradeço a todos vocês. Inscreva-se no canal do Gustavo Conde no YouTube. Estou aqui entrevistando Sérgio Storch, ativista, fundador da JUPROC, que é um grupo de judeus progressistas no Brasil. E agora eu queria que você explicasse para a gente, porque muita gente tem dúvidas, não entendeu direito. Eu, particularmente, achei que foi, inclusive, humilhante para a própria destacamento do exército israelense chegar aqui no Brasil daquela maneira um pouco improvisada, ser deslocada para o local da tragédia, do crime catástrofe da Vale, e perceber que não poderiam fazer nada com equipamento, 16 toneladas de equipamento que eles trouxeram. Os bombeiros ali de Minas Gerais falaram, não, eles não podem ajudar porque eles trouxeram equipamento para outro tipo de salvamento e nós não estamos salvando mais ninguém porque as pessoas já morreram soterradas. Eu queria que você explicasse um pouco essa confusão, quer dizer, e esse desgaste que eu acho que Israel também está saindo desse processo, desse envio de ajuda, de uma maneira um pouco estranha. Você não acha, Sérgio? Olha, Israel não está nem aí. Israel? Que diferença isso vai fazer para o eleitor do Netanyahu? Nenhuma. Foi um tiro no pé, mas o pé está salvo. Deu o tiro no pé e vamos partir para outra. É a coisa da esperteza, entende? Queria me referir a... Você sabe se tem repercussão entre os judeus de Israel, esse tipo de coisa? Não. Não? Não. Não Eu procurei e não encontrei. Talvez ainda tenha, não sei. Oxalá o pessoal da oposição tire partido disso. Porque, a princípio, fracassou. Quer dizer, foi uma coisa totalmente fracassada. Mas é no Brasil, meu. Entende? Como que eles enxergam o Brasil? O Brasil não está no mapa dos países que estão no coração do Ocidente. O Brasil é periferia. Vamos reconhecer essa realidade. Para eles, o Brasil é periferia. Então, as imagens que forem positivas, a gente pega. As negativas, a gente omite. Então, claro, o Netanyahu vai usar as imagens positivas da posse do Bolsonaro. Olha que país, que continente, o futuro das relações Brasil-Israel, coisa e tal. E omite aquilo que não interessa. Simples assim. Quero me referir... O Netanyahu é uma grande mentira. Eu quero me referir a um outro conceito no judaísmo, de um rabino do século XVIII, Rabino Nachman, dizia assim, olha que primor, uma meia-verdade é uma mentira inteira. Sim. É isso. É isso. Eles lidam com meias-verdades. Então, o resgate é uma meia-verdade. Claro, pô, tem um lado bacana, tá certo? Mas Sérgio, eu ainda fico indignado e fico aqui pensando, quer dizer, esses soldados israelenses, você mesmo disse, né, são pessoas, e nós sabemos, né? São pessoas corretas, sérias. Enfim, salvadores, são pessoas importantes que inclusive, pelo mundo, né? Parece que eles foram para o Nepal, também fizeram salvamentos em outros lugares. Quer dizer, será que agora o sentimento deles de terem sido usados dessa maneira, chegar no Brasil, pousar com eu não consigo entender chega nele. Que sejam constrangidos com isso. Ô, Conde, você sabe muito melhor do que eu como se forma o sentido. Como se forma aquilo que eu chamo de cognição coletiva. Como se forma a inteligência coletiva. Ela passa por mediações. Então, as trapalhadas que deram origem a esse fiasco não chegam aos meninos. Não chegam. Eles estão lá
vivendo as famílias deles, eles são do exército, que é um exército. O exército de Israel, embora venha sendo degenerado, esteja degenerando, mas ainda não degenerou. O exército de Israel é a principal instituição de socialização da juventude em Israel. É onde o jovem forma a sua personalidade. E no exército de Israel tem de tudo, tá certo? Tem aqueles. Todos nós temos. Todos os povos têm o seu percentual de assassinos potenciais. Tem, também. Tá certo? Então, o soldado de Israel nos territórios ocupados maltrata ou assassina um jovem palestino? Tem, tá certo? Mas não caracteriza o exército. Então, esses jovens vivem o clima do exército israelense, num setor do exército israelense que é nutrido por valores humanos. Olha, eles voltaram para a sua rotina, tá certo? Eles não estão discutindo aqui como a gente está discutindo. Estão em outra. Tá. Então, a cognição coletiva não se forma pelo racional. Então, há um conceito um cara que foi prêmio Nobel em economia, o Herbert Simon, que introduziu na economia a visão da psicologia econômica, né? Que usa o termo bounded rationality, racionalidade limitada. A nossa racionalidade ela é limitada por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente lê. Ou seja, o Netanyahu passa batido por isso no seu eleitorado, entendeu? Quer dizer, os meninos estão em outra. O Bom, fiasco, o Netanyahu não. Ninguém vai agora falar. deixa eu recuperar, porque teve uma pequena polêmica também aqui no Brasil, inclusive dentro da comunidade judaica, a respeito da recepção que o comentário político brasileiro procedeu com relação à chegada desse destacamento do exército israelense do Brasil. Alguns dizendo que, bom, você não pode criticar, porque eles só querem ajudar, então isso é uma questão de humanidade. E outra corrente dizendo, não, é impossível porque está associado ao governo Bolsonaro, que é uma questão, é puro marketing político. Eu vi que você participou de uma polêmica dessas, eu queria só que você pontuasse, quer dizer, essa percepção é passível, como é que a gente concebe? A quem a gente fica muitas vezes, e isso hoje no Brasil também é uma coisa que atrapalha demais a compreensão da cena política, nós buscamos culpar as pessoas. Quem é culpado de quê? Quem é culpado de quê? Eu acho que esse é um caminho que fracassa, sempre. Mas, de qualquer maneira, a compreensão sobre essa ajuda humanitária suposta do Estado de Israel, de Netanyahu, para o Bolsonaro, para o Brasil, como que a gente pode ler isso diante da lente da comunidade judaica no Brasil, seja ela progressista ou não? Pois é, Conde, eu acho que esse momento é de uma riqueza tremenda e ele vai requerer, assim, muitas conversas, muitos debates, porque, por um lado, se coloca uma questão que, para nós judeus, ela é aguda, a questão do antissemitismo é uma realidade. No Brasil, embora ele não tenha sido notável nos últimos anos, mas ele existe. Anteontem estava conversando com uma amiga na marcha, na manifestação dos indígenas, ela é de Florianópolis, e ela viveu antissemitismo na Universidade Federal de Santa Catarina, a ponto dela ter decidido não fazer mestrado por causa do ambiente que ela encontrou lá. Foi num dos episódios de carnificina de palestinos em Gaza, né? E ela era a única judia da classe e passou a haver da parte da classe uma culpabilização dela, quando ela é contra esse governo que massacra palestinos, entende? Mas ela Sim, foi
Isso é, inclusive, comum, né? vilificada, foi vilificada. Ora, enfim, esse antissemitismo existe e muitas vezes ele se camufla, porque antissemitismo é racismo, tá certo? Só que para esconder o racismo, ele fica camuflado de antisionismo, Isso é que uma é questão uma posição. semântica que a gente até tinha de conversar do ponto de vista da linguagem e da linguística, né? A diferença entre antisionismo e antissemitismo e os seus desdobramentos, né? Então, agora aproveitando, então, só para... O antisionismo é legítimo. Eu não concordo com os antisionistas. Eu vou te dizer, eu fui sionista até o ano passado. Me identificava como sionista. Deixei de me identificar como sionista, mas eu apoio os sionistas de esquerda. Tenho a máxima solidariedade e empatia com o sionismo de esquerda. Já não me sinto à vontade em função de mudanças que eu venho tendo nas minhas concepções, de ver o nacionalismo como uma coisa assim que é anacrônica, que a gente tem que superar no século XXI. Enfim, entram várias considerações aí. Mas o antisionismo é legítimo, é você divergir de uma ideologia. Legítimo. Você não é contra as pessoas, você é contra aquela ideologia. Bom, então, o antissemitismo é torpe. Da mesma forma como é torpe o desprezo aos negros, aos quilombolas, aos muçulmanos. É torpe. Racismo é crime inafiançável. E antissemitismo é racismo, é crime inafiançável. Muito bem. Houve toda essa onda de rejeição à equipe de resgate que que faria bastante derivou sentido. em certos enunciados antissemitas, né? Faria sentido essa rejeição em função de todo esse contexto, né, político, mas quando ela aparece como condutor de um crime inafiançável, que é o antissemitismo, calma lá, vamos dar uma parada aí, vamos, vamos definir as coisas, tá certo? Bom, isso é uma questão. Aí tem uma outra questão, a reação que houve da parte da comunidade judaica, inclusive de setores progressistas da comunidade judaica, a esse antissemitismo, que é condenável, eu condeno igual a eles, mas que eu não acho que agiram corretamente na, no vigor com que se opuseram a esse antissemitismo. Por quê? Por que eu divirjo neles? Porque, sim, antissemitismo é gravíssimo, porém, está morrendo gente. Estão assassinando indígenas. Estão assassinando trabalhadores sem terra. Existe uma hierarquia. Ou seja, moralmente, é correto você denunciar o antissemitismo, mas você tem que denunciar ao mesmo tempo, ou antes, ou com maior vigor, os crimes que estão sendo cometidos contra outros grupos humanos. Esse é o ponto. Por isso que é sempre Ou muito seja, importante ouvir você, Sérgio. Por há, favor. há uma hierarquia, gente. Moralmente, todos os erros não são do mesmo nível. Até na filosofia do direito, você tem figura na justiça penal, né, no direito penal, você tem a figura dos graus, das penas. Ora,
vamos combater o antissemitismo? Vamos, claro. O antissemitismo, para mim, putz, tô marcado por ele desde que eu nasci, tá certo? Só que temos que, em primeiro lugar, falar dos indígenas. O grupo social mais ameaçado no Brasil hoje são os indígenas e está aí à frente um genocídio. Não, eu acho que nós vamos deter esse genocídio. Não vou fazer as palavras, aquela coisa assim, de que as palavras atraem. Fatal, né? Nada de fatalismo, né? Nós vamos deter, também acho. Não. A gente até fez uma campanha, né? A gente está com uma campanha, iniciamos uma campanha, falei do manifesto na nossa conversa passada, né? Está indo muito bem essa campanha. A gente esteve na manifestação dos indígenas, entregamos o nosso documento com 100 assinaturas, tal, genocídios nunca mais. Então, gente, aí a gente pode falar de antissemitismo. Sérgio Tem que estar no mesmo texto, entende? Claro, tem que estar. Você tem que falar no mesmo, porque senão as coisas ficam soltas e aí vira fica uma situação. Tem uma linguista francesa que eu gosto muito, que é a Jacqueline Thierrivaux, e ela diz que a língua não é idêntica a si mesma. E eu gosto desse enunciado, porque, às vezes, eu daria até um certo... avançaria numa reflexão que é assim, o discurso não é idêntico a si mesmo. Então, se você pega o enunciado que quer combater o antissemitismo nesse contexto, tudo bem, legítimo perfeitamente, mas esse outro contexto enseja também o genocídio dos índios. Então, você não pode, dos indígenas, né? Você não pode simplesmente simplificar a questão dessa maneira, que é a maneira, sabe, Sérgio, para um linguista como eu que estuda a confrontação, a configuração do discurso no plano da polêmica, né? Que é justamente o embate político, que é oriundo dessa escola francesa de análise do discurso. A linguagem funciona assim, ela produz simulacros o tempo todo, né? Como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso e nós temos de lidar com esse tipo de realidade, combatendo com tudo que a linguagem também pode nos oferecer em termos de instrumentação simbólica. E eu acho que o caminho é esse, quer dizer, mostrar através da própria linguagem, porque não nos resta outra maneira, né? Seja ela verbo-voco-visual, apenas linguística, ou apenas simbólica, ou iconográfica, né? Mostrar como, enfim, tentar se projetar com toda a sua identidade, e acho que é isso a falta que a gente sente do Lula, que tinha toda essa inteireza do discurso para que não deixasse nenhum tipo de aresta no debate público. Sérgio Storch, eu quero só fazer uma saudação aqui, todo mundo está dizendo, estão mandando comentários, e depois eu vou querer que você leia, você vê a transmissão, porque não dá tempo de eu fazer, eu estou tão amarrado aqui no teu discurso, importante, denso, né? E aí pedir para você responder às pessoas. O segredo judaico da resolução dos problemas de Newton Bonder, quem diz isso é a Margarida Luciana Margot. Excelente esse assunto à baila, não dá para entender judeus associar-se a tipos nazistas. Carlos Henrique diz, falou tudo onde perder a identidade por uma influência duvidosa, imperceptível talvez para a pessoa. Dilvana dizendo, excelente entrevista. Deise Ribeiro dizendo, Sérgio Storch sempre assertivo nas suas análises políticas. Carlos Henrique dizendo, aqui o Papo é 10, muito bom. Essa é também uma vertente agora do meu canal no YouTube, da gente fazer discussões mais voltadas à ética, linguagem, política, mais densas, evidentemente. Os internautas gostam disso. Sérgio Storch é um inspirador para esse tipo de protocolo aqui, discursivo do debate público. Antes de ir terminando, porque nós já estamos em 1 hora de entrevista, meu querido amigo Sérgio Storch, acho que o que fica hoje, eu queria que você finalizasse para a gente, concluísse um pouco toda essa questão em torno da hebraica, da foto do Netanyahu, o BBB, o Bannon, Benjamin Netanyahu e Bolsonaro, essa conjuntura internacional, porque nós estamos, permita-me dizer,
na iminência de uma mudança mais drástica no cenário político brasileiro. E muita gente vai quebrar a cara. Eu acho que internacionalmente também, porque o ano legislativo começando, o bolsonarismo vai tomar uma outra configuração. Eu acho que ele está muito ameaçado, acho que você tem muita conspiração rolando solta em Brasília, e acho que ele não vai ter condições de... ou ele se transforma em outra coisa, ou ele desaparece. O Bolsonaro e o bolsonarismo. E, diante disso, nós teremos uma reorganização da nossa cena política, que vai ter impacto, justamente, eventualmente, também, com as relações com Israel, com as relações com as comunidades aqui judaicas brasileiras, já que é o seu tema, que é a questão que te importa muito nesse sentido. E eu queria deixar a palavra com você, celebrando essa grandeza filosófica que você transparece no seu pensamento. Eu acompanho você no Facebook, acompanho você nos textos que você desova aí pelas mídias digitais, de defender a soberania de todos os povos, independente de quais sejam esses povos, né? Como um judeu progressista, isso é admirável de ver você nesse papel. Acho que é isso que tem que fazer. Acho que nós temos de insistir, que remonta um pouco aquele momento mais romântico, vamos dizer, de uma união das nações, que justamente foi aquele momento pós-Holocausto, em que o mundo tentou ser civilizado, talvez pela primeira vez. Querido Sérgio Storch, a palavra é sua. Bom, Conde, estamos nos despedindo, né? Legal, vou só concluir. Eu acho que você está totalmente certo nessa visão da mudança colossal. Aliás, isso me faz lembrar, isso que você falou, me faz lembrar uma coisa que eu ouvi da Marina Silva no tempo que eu estava próximo dela e acompanhei ela na Rio Mais Inti e tal, e ela dizia, gente, nós estamos aí numa profunda crise planetária, econômica, social, moral, crise moral. E aí eu pego um gancho numa palestra que eu assisti segunda-feira, no consulado da Índia, com a professora Lia Diskin, da Associação Palas Atenas, sobre Gandhi. Gandhi, este ano, segunda-feira foi aniversário da morte dele. E dia 2 de outubro vai fazer 150 anos que ele nasceu. E a gente começou a conspirar no sentido de fazermos esse o ano de Gandhi. 150 anos de Gandhi, ora, de hoje até 2 de outubro. E por que eu estou falando no Gandhi? Porque tem tudo a ver com o que você falou. Que é, o segundo princípio político de Gandhi é o Satyagraha, que é a verdade. Ater-se à verdade. E nós, na trajetória política brasileira, na nossa formação, nas últimas décadas, nós nos habituamos à leniência com a mentira, à corrupção, tá certo? Ora, eu acho que a gente precisa buscar em Gandhi, ele escreveu essa coisa em 1925, temos que buscar em Gandhi a inspiração para a revolução que a gente precisa fazer hoje. E aí entra em tudo que você falou da linguagem, do simulacro, a gente precisa estudar essas coisas e ir atrás da verdade nos interstícios de cada palavra. Às vezes, a mera palavra, ela contém a mentira. A palavra, que ela tem um subtexto atrás da palavra. E eu vou dar um último exemplo só para concluir. Tá? Nesse manifesto que a gente fez de Genocídios Nunca Mais, um amigo, grande amigo, de esquerda, ele disse assim, ele é livre docente na USP, tá? O cara não é bobo, o cara é
Ele disse assim, olha, eu não posso assinar porque isso banaliza o Holocausto. Eu fiz a cola da memória das vítimas do Holocausto com genocídios nunca mais. Sim, o Olha, manifesto. olha, poder, claro que pode, vamos defender os indígenas, mas não mistura as coisas, entendeu? Olha, olha a piração, olha a confusão moral. Confusão, o cara é bacana, o cara é do bem, mas olha a confusão moral. Vamos sim, eu quero assinar um documento em defesa dos indígenas, só que este eu não posso assinar porque ele mistura com o Holocausto e a gente não pode banalizar o Holocausto. Olha, o que está dentro dessas duas palavras, banalização do Holocausto? Que conceitos isso contém ocultos, tá certo? O conceito de que, porra, é só nós? Os outros é outra coisa? Né? Porra, meu, genocídio é genocídio. Se foi mais industrial, com mais máquina de calcular, com mais, enfim, modernidade, holocausto lá do Bauman e tal, sim, o genocídio judaico teve singularidades, não tem dúvida. Porém, na escala do humano, na escala daquela pessoa que viu a sua mãe ser levada para a câmara de gás e sobreviveu a isso, nessa escala, é diferente o cigano, é diferente o Hutu que foi massacrado pelos Tutsis, é diferente o escravo negro que sofreu a tortura no navio negreiro. Não, na escala do humano, do indivíduo, da alma, é igual. É a tortura, é o sofrimento. Mas, quando alguém pega essa expressão dogmática, palavras contêm o dogma, você não precisa de um enunciado para expressar um dogma, às vezes uma palavra já o expressa, tá certo? Então, eu acho, Conde, que você vai ser muito importante, o teu trabalho vai ser muito importante para a gente aprender, e eu preciso aprender, esses meandros da linguística, a gente trabalhar a questão de linguística e ética. Tem que buscar no Chomsky auxílio nessas coisas e tal. Enfim, eu só queria me despedir deixando esse gancho, tá? Eu acho que esse gancho aí é uma coisa bastante promissora e você pode ter um papel muito importante nesse ano de Gandhi. Sérgio, deixa eu dizer para você, completamente concordo, aceito esse papel. Achei muito interessante você pensar em Gandhi nesse momento aqui no Brasil e em função das efemérides, né, do nascimento e tudo mais, 150 anos. E eu queria dizer para você que sempre que eu converso com você, quando vai acabando a entrevista, é justamente o momento em que eu estou mais querendo ficar conversando. Porque parece que é o momento que a coisa pegou completamente. Assim, eu acho que eu sugeriria de um dia a gente fazer uma maratona, né? A gente poderia, assim, avançar tarde adentro e tal, porque os sentidos, eles estão aparecendo agora. A verdade é que nós, nessa hora, nós avançamos, né? Observamos algumas questões, mas agora a coisa está, assim, numa densidade muito grande, que seria interessante a gente continuar. Mas você sabe quem que eu vou entrevistar daqui a pouco? Aliás, quero anunciar para todos os internautas e também para você, evidentemente. Daqui a pouco eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Sabe quem, Sérgio? Vou entrevistar o Leonardo Atush. Opa! Né? Legal! Entrevistar o Leonardo Atush e ele vai falar enfim, da idealização, da construção do 247, da própria TV. O Léo é um grande contador de história também, você conhece. Vai ser uma conversa sensacional, grande jornalista, o Leonardo Atush. E eu daqui a pouco eu vou me preparar, às 17 horas a gente começa a entrevista. Então, hoje é uma felicidade muito grande, especial, de conversar com você, depois conversar com o Léo, depois eu vou fazer a live do Conde também, às 19 horas. E assim, só para a gente encerrar oficialmente, realmente, esse hangout, do qual tenho muita honra de participar com você, insistir nessa agenda, quero fazer parte, quero tratar junto com você, de trazer
elementos da linguística francesa, da análise do discurso francesa, que nasceu justamente de uma análise dos discursos políticos e das impossibilidades dessas compreensões. Quer dizer, existe um conceito, Sérgio, de um linguista francês chamado Dominique Manguenot, que ele é muito propício para esse momento, e ele se chama interincompreensão regrada. Né? As pessoas de campos opostos, polarizados no mundo político, uma não entende a outra e a outra não entende a uma. Isso é assim porque isso é da natureza da linguagem, da produção do sentido. Nesse processo, eu acho que é o momento da gente entrar, né? Afinal de contas, a teoria rastreou, mapeou o fenômeno, e agora nós temos condições de tocar esse fenômeno, né? Tocar o fenômeno da não compreensão do outro, tecnicamente falando. Juntamente, aí você traz essa questão da ética, e aí a gente pode ter um coquetel muito positivo dessa dimensão do debate público, não só na cena brasileira, como na cena internacional, para a gente poder ter uma nova lente também para observar tudo o que aconteceu, inclusive no passado, para poder desenhar um presente melhor e produzir um futuro mais alvissareiro para todos nós. Eu te agradeço imensamente, te devolvo a palavra só para você dar o seu tchau para todos nós aí, e nós vamos nos encontrar brevemente, espero eu assim. Sérgio Stosch. Legal, Conde, eu adorei essa conversa e certamente a gente vai ter muito a conversar e a marchar nesse ano de Gandhi que a gente vai começar a construir agora. Modestamente, porque eu não faço parte das instituições que mais representam o pensamento de Gandhi, eu sou apenas amigo, né? Mas eu modestamente me proponho a ajudar a articular isso, e eu acho que você é uma presença fundamental. Legal, muito obrigado, Conde. Muito obrigado, agradeço a todos os internautas. Essa entrevista será depois ser transmitida pela TV 247, agradeço mais uma vez, e a gente se encontra. Até a próxima, Sérgio. Tchau, um abração. Tchau.